a redução do Plano Safra e os impactos do crédito rural para os produtores de leite. Vamos trazer esses detalhes para você, mas antes eu te convido, acompanhe o Paracatu Rural pela sua Smart TV, smartphone ou computador. Acesse no YouTube o canal Paracatu Rural. Espero por você, hein? Inscreva-se no canal e marque o sininho. Notícias do Leite. O financiamento dos investimentos na atividade leiteira sempre contou com suporte de políticas públicas e linhas de crédito subsidiadas pelo governo. Historicamente, os produtores entendem os investimentos que precisam fazer, entram na fila para obter recursos subsidiados e começam as obras assim que os recursos são liberados. Porém, como os produtores estão sentindo na pele, essa dinâmica está ficando cada vez mais complicada. Os recursos subsidiados acabam muito antes do fim do ano safra e dificilmente conseguem suprir todas as necessidades de financiamento, principalmente a partir de uma certa escala da propriedade. Olhando o cenário macroeconômico do Brasil e microeconômico da indústria de leite, a tendência é que o produtor rural busque cada vez mais recursos livres para se financiar. Os recursos livres são, de fato, mais caros que os subsidiados, como o próprio nome diz. Mas, mais caro ainda é não fazer investimentos essenciais. Sendo assim, o que esperar então do próximo Plano Safra e por que o produtor deve buscar outras opções para financiar a sua atividade e os investimentos? Rafael Mendonça, direto da redação, começa agora o nosso especial falando sobre os créditos subsidiados. O Plano Safra tem sido uma ferramenta essencial para o custeio e investimento de produtores rurais nas últimas décadas. A falta de acesso a recursos privados, somada ao baixo custo dessas operações, as torna essenciais para investimentos, especialmente em culturas de retornos mais apertados. Historicamente, o produtor rural tem relacionamento com dois bancos, Banco do Brasil e mais um, e com a cooperativa da sua região. E com essas opções, vem suprindo sua necessidade de financiamentos para custeio e investimento. Porém, nos últimos anos, e especialmente nos últimos 12 meses, essa dinâmica está bem mais difícil. Os recursos, quando disponíveis, acabam rapidamente e há somente a possibilidade de entrar na fila de espera sem certeza de sucesso. Para os próximos 12 meses, a tendência é de piora. O governo manteve orçamento de 15 bilhões de reais para a equalização de juros do Plano Safra em 2025, mesmo valor de 2024. Se em 2024 o valor já não foi suficiente, com necessidade de novos recursos a serem injetados no final do ano, em 2025 a tendência é que acabe bem antes. A equalização de juros nada mais é que subsidiar a diferença entre os juros cobrados do produtor rural abaixo da Selic e o verdadeiro custo do dinheiro, que é a taxa Selic. Com a taxa Selic em franca ascensão, o custo para essa equalização cresce. Além disso, a grande razão para a alta da taxa Selic é o alto gasto do governo com poucas perspectivas de ajustes suficientes, fazendo com que o mercado precifique a alta maior da inflação, o que faz com que o Banco Central tenha que subir ainda mais a Selic. Sendo assim, aumenta o gasto do governo com juros e também com o Plano Safra. Esse ciclo vicioso só poderá ser quebrado com uma queda expressiva nos gastos do governo e confiança no mercado que isso será feito, o que nos leva de volta a um ponto inicial. Dificilmente o governo alocará muito mais recursos para subsidiar juros no Plano Safra e também deve focar os poucos recursos disponíveis para a agricultura familiar e pequenos produtores contra os recursos da agricultura empresarial. Ao mesmo tempo, os produtores de leite encaram o seguinte cenário: sem investimentos em tecnificação, genética e conforto animal, ficarão para trás, potencialmente saindo da atividade. Por outro lado, os investimentos, principalmente em conforto animal, oferecem
ótimos retornos. Ou seja, postergar investimentos ou esperar alguma linha de crédito subsidiada com custo muito baixo pode ser a diferença entre construção ou não de patrimônio, ou até mesmo a longevidade do negócio. A saída é entender bem os retornos de cada investimento planejado e buscar recursos alternativos para fazer os investimentos com maiores retornos, mesmo com juros mais elevados no curto prazo. Se antes o crédito subsidiado era a principal fonte de financiamento para o produtor rural, hoje ele precisa buscar novas alternativas para continuar investindo e garantindo a viabilidade do negócio. E quais seriam essas alternativas, Francis? Além de recursos subsidiados e capital próprio, o produtor rural deve buscar fontes alternativas para viabilizar os investimentos. O primeiro é o crédito privado, que são recursos livres de financiadores do mercado, como bancos e cooperativas de crédito. Podem ter custo menor e estrutura mais simples que as alternativas, mas requer acesso e relacionamento. Em segundo, nós temos então os fundos de crédito, que são alternativas de acesso a crédito privado. Mercado ainda incipiente para financiar investimentos com estruturas ainda mais caras. Deve ter grande crescimento nos próximos anos. Por fim, temos o CRA, Certificados de Recebíveis do Agronegócio, que é uma estrutura de financiamento que pode ter custo muito interessante para grandes operações, mas com custo elevado para operações menores. Acesso a vários tipos de investidores, como fundos, pessoas físicas e outros. Contudo, o acesso a esse tipo de crédito não é fácil. Não mesmo, Francis, e oferece alguns desafios claros, como a dificuldade de acesso ao crédito, especialmente para investimentos de longo prazo, com poucas linhas disponíveis, e vale lembrar que produtores tipicamente têm bom relacionamento com poucos bancos, sem acesso ao mercado de forma mais ampla. Há uma má fama do setor lácteo com financiadores tradicionais e fundos, dados problemas antigos de inadimplência, um claro entendimento dos financiadores sobre o retorno nos investimentos no leite, taxas mais elevadas em relação às que o produtor está acostumado e exigências mais rigorosas para concessão de crédito, como as garantias histórico de pagamento. Com isso, a busca dos produtores rurais por investidores alternativos do setor lácteo pode permitir o investimento na expansão e modernização do negócio, sem depender exclusivamente de crédito subsidiado e capital próprio, estruturas financeiras mais flexíveis adaptadas ao fluxo de caixa, acesso às melhores condições do mercado e o ganho da previsibilidade e segurança no planejamento financeiro da fazenda. O setor de leite enfrenta desafios cada vez maiores e a forma de financiar a atividade também precisa evoluir. Produtores que compreenderem essa transformação e souberem aproveitar novas ferramentas terão uma vantagem competitiva no mercado. Com as informações direto da redação, Rafael Mendonça. O ato de dar revela o seu coração. Toda vez que você dá, você mostra o que importa para você. Diga-me como você gasta o seu tempo e dinheiro, e eu te direi o que é mais importante para você. A sua agenda pode revelar que o mais importante para você são os seus filhos. Seus gastos podem mostrar que aquilo que mais importa é o seu hobby. Você provavelmente não liga muito para a Microsoft porque não tem ações dela. Mas se você comprasse ações da Microsoft, de repente, você se importaria com o sucesso da empresa, porque onde você coloca o seu dinheiro é onde você coloca o seu coração. Filipenses capítulo 1, verso 10 diz: quero que compreendam o que é verdadeiramente importante. O que importa na sua vida não são as compras. A vida não é sobre acumular coisas. Aquele que morre com mais brinquedos continua morrendo no final. A vida não é sobre coisas, é sobre aprender como amar. No fim da sua vida, se você tiver uma pilha gigantesca de coisas, mas for um estranho para a sua esposa e filhos, você perdeu o propósito. Quando você é generoso com o seu tempo, dinheiro, esforço, energia, você está dizendo que o que realmente importa é Deus e as pessoas. O que mais importa é o amor.
Paulo fala sobre isso em Filipenses 3:7. No passado, todas essas coisas valiam muito para mim, mas agora, por causa de Cristo, considero que não tem nenhum valor. Como quebrar as amarras do materialismo? Só há uma maneira. O antídoto para deixá-las é dar. Então, toda vez que você for generoso e der aos outros ou a Deus, daí você está de fato quebrando o domínio do materialismo na sua vida. Mas nós somos cidadãos do céu, diz Filipenses capítulo 3, verso 20, parte A. Seu propósito não é viver o aqui e o agora. Você está aguardando a eternidade. Você não está construindo uma pilha nesse lado da eternidade. Você está construindo pessoas e relacionamentos que vão importar naquele lado da eternidade. Você está vivendo à luz do céu. Esse devocional faz parte do plano de estudos Hábitos de Felicidade do aplicativo bíblia.com. Muito obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.